Boa noite, queridos amigos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para estudarmos um capítulo do Evangelho de Jesus. Eu sou a Raquel e convido a todos vocês nesse instante para que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, para pedir as bênçãos para essa tarefa que agora iniciamos. Pedimos que a espiritualidade amiga possa nos sustentar, nos amparar, nos dar a inspiração correta, para que tenhamos o entendimento adequado, necessário desta tarefa e que possamos vivenciar tudo aquilo que pregamos. Se conosco, Divino Mestre, agora e sempre, que assim seja. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E nós vamos falar sobre o capítulo 24, o tesouro enferrujado. E ele começa com um versículo de Tiago, e diz o seguinte: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Então, nessa lição, Emmanuel começa dizendo o seguinte: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolve-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. Então, logo no início, ele já nos coloca que os nossos sentimentos, os nossos maiores tesouros, se nós os utilizássemos da maneira correta, acertadamente, o objetivo deles era produzir frutos para a seara do Cristo. Porque tudo que nós recebemos de Deus, nosso Pai e Criador, é para que nós possamos produzir algo de bom. Mas não, o que acontece? Nós, na nossa ignorância, achando que sabemos tudo, achando que entendemos tudo, acabamos contaminando os nossos sentimentos, envenenando-os com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, com uma série de sentimentos mesquinhos que acabam contaminando aquelas virtudes que nós deveríamos fazer frutificar na nossa vida, porque nós fomos criados com um objetivo, nós temos um propósito de vida, nós temos um projeto. Deus nos deu um projeto. Nós não estamos aqui de passagem, nós estamos aqui para fazer algo de bom, para aprender, para construir. E fomos munidos de tudo o que nós precisávamos. Mas nós não entendemos isso e acabamos deturpando, acabamos contaminando todas as dádivas que recebemos. Aí continua Emmanuel. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta de emoção transitória dos sentidos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias,
o zelo sagrado da existência, criando egoísmo fulminante. Aqui o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali a humildade pede admiração dos outros. Então, o que ele coloca aqui? Ele coloca que nós contaminamos tudo. Então, por exemplo, o amor, que é um sentimento nobre, é o maior dos sentimentos, é o sentimento que deveria mover o mundo, deveria mover as criaturas para o progresso, para a evolução, para a união, para a fraternidade. Não, nós entendemos dentro da nossa ignorância, dentro da nossa condição espiritual, o amor como uma paixão, como uma coisa física, como algo egoísta, e não de uma maneira nobre, de uma maneira fraterna, de uma maneira universal. Aí ele dá outros exemplos aqui, né? Ele fala da fé, que nós também utilizamos a fé de uma maneira errônea. O que é feito com a fé? O que as religiões ao longo da história fizeram com a fé? Guerras santas, privilegiando grupos, construção de templos, cultuando a vaidade. A fé que deveria nos mover para a aproximação com o nosso Criador, a fé que deveria ser a sustentação para as nossas provas, para as nossas dificuldades, a fé que deveria ser o alimento da nossa alma. De que maneira que nós utilizamos? Fazendo guerra de forma sectária para excluir os irmãos. E também, né, outra coisa que o Emmanuel coloca aqui, a humildade. Nós posamos de humildes para sermos admirados pelos demais. Nós, muitas vezes, posamos de bonzinhos para que possamos receber a admiração dos outros. Então, tudo isso nos mostra o quanto nós estamos doentes e o quanto nós estamos fazendo mau uso das coisas que nós recebemos do alto para o nosso aprendizado, para a nossa vivência aqui na Terra. Nós estamos permitindo que as nossas virtudes, né, se contaminem, que se enferrujem. Porque, por exemplo, aqui o apóstolo, ele coloca que o nosso ouro e a nossa prata se enferrujaram. E o que é o ouro e a prata, né? Na verdade, o ouro e a prata são metais nobres, mas ele usa fazendo uma comparação com as nossas virtudes, com os nossos sentimentos, que são as dádivas que Deus nos deu para que nós pudéssemos ter uma vida digna, para que nós pudéssemos viver, aprender, crescer, nos relacionando de uma maneira fraterna com os nossos semelhantes. Mas não, nós agindo dessa maneira egoísta, vaidosa, o que acontece? Nós permitimos que a ferrugem tome conta dos nossos sentimentos, das nossas virtudes e deturpe, desvirtue, né? Todos os sentimentos negativos que nós temos, todas as ideias negativas, todas as vezes que nós nos envaidecemos, que nós exercitamos o nosso orgulho, o nosso preconceito, o que a gente está fazendo? A gente está deixando a ferrugem nos corroer. E aí,
o Emmanuel, ele diz o seguinte, que todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. E nós somos responsáveis pelo bom uso que fazemos deles. Nós somos responsáveis e teremos que prestar contas por aquilo que deixamos de fazer. Constituem o ouro e a prata da nossa herança divina, porque foi Deus que nos deu como empréstimo para que nós pudéssemos fazer bom uso. Mas, como assevera o apóstolo Tiago, como diz Tiago, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. E nós teremos que prestar contas de tudo isso, porque quando nós formos chamados a voltar, a gente vai ter que explicar para nossa consciência por que fizemos mau uso do tempo, se nós tínhamos consciência de que o tempo é um grande tesouro e que é muito importante para a nossa vida. Por que deixamos as nossas virtudes, os nossos sentimentos se contaminarem, se nós tivemos o esclarecimento? Porque quando nós estávamos na ignorância, no período da ignorância da nossa evolução, era diferente. Nós não tínhamos o entendimento, então agíamos erroneamente, o egoísmo fazia parte da nossa evolução, o egoísmo nos protegeu muito tempo, o egoísmo fez com que nós sobrevivêssemos ao longo do nosso processo evolutivo, só que num determinado ponto, ele não se fez mais, ele não é mais necessário. Nós atingimos um nível de entendimento, atingimos um nível de evolução que nós não precisamos mais disputar uma série de coisas como era antigamente. Então não tem por que alimentarmos o egoísmo. A vaidade, ela é importante, ela nos ajuda a manter a nossa autoestima. A vaidade nos ajuda a reconhecer aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós realmente temos de bom. Mas quando ela se torna um excesso, ela é nossa inimiga, ela enferruja a nossa alma, porque a vaidade, ela põe uma série de coisas a perder em todos os sentidos da nossa vida, quando nós permitimos que a vaidade tome conta da nossa parte intelectual, do nosso comportamento, da nossa aparência. A vaidade, ela nos prejudica, ela nos atrai, ela nos destrói, assim como todos os sentimentos que, usados adequadamente, são bons, nobres e construtivos. Quando mal utilizados e em excesso, eles põem tudo a perder. E o que o Emmanuel nos adverte para que a gente tome cuidado, para que a gente evite, para que a gente não permita que isso aconteça? O que o Emmanuel diz? Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Então ele pede que nós aproveitemos o nosso tempo e com o conhecimento que nós temos, com as informações que nós temos, que a gente mude isso enquanto é tempo. Trabalhe o perdão, renunciar ao egoísmo, à vaidade. Nós temos
um grande exemplo, o maior exemplo, que é Jesus. E os grandes lumiares da história, que foram humildes, que se colocaram numa condição de aceitação, de humildade, de renúncia. Nós temos vários exemplos. O mais contemporâneo é o Chico Xavier. Isso sem falar dos outros, né? Dos outros que a história nos conta. Francisco de Assis e vários outros. Então, o Emmanuel nos convida para que possamos fazer essa reflexão, né? Nós temos que eliminar a ferrugem. E com o entendimento que nós temos, com o conhecimento, com o acesso que nós temos do Evangelho, nós precisamos nos mobilizar e vivenciar isso, mudar o nosso comportamento, mudar aquilo que é importante, para que possamos nos tornar pessoas melhores e que possamos viver a exemplo do que o Cristo nos ensinou. Senão, quando nós formos chamados a retornar para a pátria espiritual, a nossa consciência vai nos cobrar, vai nos manter presos por culpa, por remorso, pelo mau uso que fizemos das dádivas que recebemos. Onde está o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então, se nós nos prendermos às coisas materiais, às coisas passageiras, às coisas efêmeras, nós perderemos uma grande oportunidade de desenvolver as coisas nobres em nós e perderemos a oportunidade de fazer crescer, de fazer expandir essas dádivas que Deus nos concedeu e que nós trouxemos, porque todos nós trouxemos. Se trouxemos as coisas ruins do passado, coisas que precisam ser acertadas, consertadas, refeitas, nós também trouxemos instrumentos para nos ajudar nesse trabalho, nessa construção. Basta que a gente se conscientize, que a gente preste atenção para identificar onde estamos errando, para identificar o que estamos fazendo de errado e tentar melhorar, tentar construir enquanto é tempo. E nessa pequena lição, porque é uma mensagem pequena, mas de uma profundidade enorme, o Emmanuel coloca isso, o Emmanuel frisa isso, né? Que não deixemos os nossos tesouros se enferrujarem, que nós não deixemos a traça corroer os nossos valores, que nós possamos dar o devido sentido, o devido valor às coisas do espírito, pois são elas que realmente importam e são elas que nós levaremos para o mundo espiritual. São elas que nos acompanharão na vida eterna. Tudo que é matéria, tudo que é vaidade, tudo que é efêmero, fica aqui. Então vamos prestar atenção e fazer as devidas mudanças, né? Compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos. O maior exemplo disso foi Jesus. Jesus perdoou, Jesus renunciou por nós para nos trazer as suas lições, os seus exemplos. Então, que nós sejamos gratos e que a gente possa vivenciar isso e que possamos multiplicar os nossos tesouros em vez de mantê-los enferrujados
e paralisados. Vamos fazer bom uso de tudo que nós recebemos. Então, nesse instante, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa lição, por esse ensinamento que a espiritualidade nos trouxe. E vamos pedir a Jesus que nos sustente, que nos ampare nos nossos ideais de melhoria, de crescimento espiritual. Que tenhamos uma boa noite, que a espiritualidade nos proteja, proteja nosso lar, nossa família, e que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, seguindo sempre os exemplos do Evangelho, os exemplos que Jesus nos legou. Gratidão. Fiquem com Deus, queridos amigos, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.